a gente vai de Jones Manuel, até pra dar uma aquecidinha no meu coração, porque já falou de One Piece. Agora pra dar minha aquecidinha no meu coração de esquerdalha e de nordestino. O mito do Nordeste progressista. Será que essa vai ser a primeira vez que eu vou discordar e vou ficar puto com o Jones? Bora Parece lá. ser bem intencionado, né? Parece ser um negócio legal, mas tem vários problemas aí. Primeiro, uma apreciação limitadíssima do processo eleitoral, né? Evidentemente que o presidente Lula, em 2022, teve uma preponderância importante em votação no Nordeste. Isso foi fundamental para a vitória, mas assim, não dá para a gente pensar a vitória eleitoral de Lula sem, por exemplo, os votos que ele teve em Porto Alegre ou em São Paulo, só para citar dois exemplos. Cara, isso é verdade, né? A gente fala, faz muita piada com o Rio Grande do Sul, mas o Lula ganhou, mano, em Porto Alegre, na capital, tá ligado? Tipo, a maior cidade, a cidade onde tudo acontece em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o cara ganhou, mano, porra. E tipo assim, eu sou maranhense, mas eu me considero também piauiense, porque conheço muito o estado, eu já passei 8 anos lá. O Piauí deu a maior votação pro Lula, mais de 78%, cara, de votação. O Lula é muito popular no Piauí. A preponderância por si só de votos no Nordeste brasileiro não garantiria a vitória se não tivesse votos significativos nas outras regiões do Brasil. Isso é óbvio, mas assim, né? Importante dizer o óbvio. Isso um primeiro aspecto. Então a ideia de que o Nordeste salvou o Brasil, uma oposição entre Nordeste e Brasil, do ponto de vista de votação, isso não se sustenta com análise minimamente séria, coerente dos dados. Segunda questão é que essa compreensão tende a criar um mito, né? Um mito de um Nordeste progressista. E aí, É. veja, gente, isso não existe, tá ligado? E não é, cara, e não é. Eu tava conversando com um amigo meu que ele é de São Carlos, em São Paulo, e a gente tava falando, mano, de criação e tudo. Mano, o Nordeste, ele é muito conservador, filho. Ele é muito conservador. Eu não sei se eu já falei, até em live, que tipo assim, que eu sentia falta de um debate nos podcasts, né? Que a galera de esquerda vai falar nos podcasts sobre o povo trabalhador e tudo, sobre a opressão do povo pobre, e fica muito limitado ali, mano, favela do Rio de Janeiro, favela de São Paulo. E o Brasil é gigantesco, essa caralho desse país é muito grande, cara. Do jeito que você imaginar que o Brasil é grande, você tá imaginando pouco, tá ligado? Porque, cara, se um paulista e com sotaque do galo vem pra qualquer estado do Nordeste, cara, a galera não vai levar a sério o que ele tá falando só porque ele tem sotaque de paulista, tá ligado? E a galera tem muito preconceito com gênero, com pô, LGBT, nossa senhora, com outras religiões, nossa. O Nordeste não tem nada de progressista, não, mano. Não existe, inclusive, essa tendência perigosa que deixa de fazer uma análise concreta e objetiva da composição político-eleitoral e ideológica da região. Então, quando você reproduz o mito do Nordeste progressista, você deixa de considerar, por exemplo, a força do bolsonarismo e de ideologias de extrema-direita em Alagoas, em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, por exemplo, em Petrolina, em Jabotão. Cara, Alagoas foi o estado que mais votou no Bolsonaro, mas o Bolsonaro não ganhou no estado. Mas ele teve a maior votação, né? Proporcional por porcentagem, a maior votação do Bolsonaro foi em Alagoas, cara. Alagoas tem muito bolsonarista. No Piauí, cara, não tem muito bolsonarista. Mas se você visita a capital, que é Teresina, lá tem muito bolsonarista. Tem, cara. Tem que durante a pandemia os caras fizeram passeata, fizeram tudo. Os caras fazem muito barulho. Mas ainda assim, o Piauí deu a maior votação pro Lula. Mas na capital, como tem mais gente e tudo, tem muito bolsonarista. Dos Guararapes, que é a segunda maior cidade de Já fui lá, Pernambuco, já fui você lá. deixa de considerar, por exemplo, que há no Nordeste ainda uma força muito grande do lulismo, enquanto a personificação eleitoral em Lula na eleição do executivo. Mas isso não se reflete no plano dos governos estaduais, isso não se reflete no plano das eleições para deputado federal, para senador, inclusive para prefeitos, como a gente vai ver esse ano, a propósito. Então você cria um mito confortável que é o Nordeste vai salvar o Brasil, Nordeste, 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 Nordeste. Você deixa de fazer uma análise objetiva das tendências político-eleitorais que estão postas de acordo com a luta de classes e com a dinâmica do desenvolvimento capitalista. Aliás, daí isso. E eu quero falar mais uma coisa. Seja bem-vindo, Vitor. Um abraço, mano. Valeu pela presença. Ó, mais uma coisa que eu vou falar. Eu sou muito. Cara, quando é pra falar de música e de Nordeste, eu falo muito. Acostumo com isso.
Cara, o meu avô, que já faleceu, né? Mas ele tava vivo na primeira eleição do Bolsonaro, ele viu a pandemia e tal. O meu avô, cara, é um homem que morreu com 85 anos, ele é de outra geração, ele era muito conservador. Meu avô era muito conservador, só que ele não votou no Bolsonaro, cara, e ele não votava ele não votava em outra pessoa que se não fosse o Lula. Minha avó é uma pessoa conservadora, não, tipo, sei lá, não tô falando que é o conservador, é porque o conservador faz lembrar do Nicolas Ferreira, tá ligado? Ou de algum bolsonarista maluco, da Maris Alves. Não, mas vocês sabem o que é conservador, né? Esses costumes mais cristãos, de tipo de relacionamento, homem, mulher e tal, casamento, certas coisas. Essa galera vota no Lula, cara. É por isso que o Lula ganha, mas o Nordeste não é progressista. Eu acho que agora tá vindo uma juventude aí que vai suceder a gente que talvez seja bem mais, mas atualmente não é. Isso é curioso, né? Porque a gente sai de um mito totalizante e vem para outro mito totalizante. Então a ideia antigamente era que o Nordeste era uma região toda atrasada, toda reacionária, toda conservadora, dominada pelo coronelismo, e só tem coronelismo no Nordeste, e parece que o Nordeste é todo agrário, e agrário na seca, né? Na seca, na falta d'água, na caatinga e por aí vai. O Nordeste é uma grande caatinga com coroné e cangaceiro, né? Esse era o mito. Como se, inclusive, a grande propriedade latifundiária fosse uma realidade só do Nordeste, como se o domínio coronelista, né, do grande proprietário de terras fosse uma realidade só do Nordeste. Aí a gente sai. Cara, e eu acho que a piada que eu mais ouvi com frequência em toda a minha jornada na internet, cara, eu tô desde o Orkut na porra da internet. Eu acho que MSN foi a primeira coisa que eu tive, assim, pra me comunicar com outras pessoas, depois eu tive o Orkut. Cara, Ah, mano, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Porra! Ah, foda-se. Sair desse mito Ah, Nordeste. tá. A ofensa que eu mais ouvi, cara, é que o Maranhão, a família Sarney era a dona do Maranhão. Família Sarney, pô, é o Sarney que manda no Maranhão. Todo mundo, qualquer canto do Brasil que eu falava com a galera no bate-papo UOL, no Orkut, no MSN, é tipo assim, o Maranhão, né, a terra do Sarney. Como se fosse tudo do Sarney. E aí teve outros governadores de oposição, a família Sarney que ganhou, e hoje nenhum. Cara, tipo, deputado, eu acho que não tem nenhum Sarney. E governador, cara, a família Sarney não ganha mais no Maranhão, sei lá, há 20 anos, tá ligado? Há 20 anos, desde o Jackson Lago. Tô falando grego pra galera que não é do Maranhão, mas enfim. Essa questão do governo ser sempre Sarney foi quebrado eu era criança, tá ligado? Quando o Jackson Lago ganhou, que foi um cara que até faleceu durante o mandato. Mas é isso. Faz muito tempo Que que é o Sarney não resumido a manda tanto seca, assim. cangaço, cacto e coronel, para um outro mito, que é o Nordeste todo, absolutamente todo progressista. E aí, isso, assim, isso além de ser tosco, isso é burro e irresponsável em várias dimensões. É burro e irresponsável, vamos primeiro pela parte da burrice, né? Como eu já disse, isso deixa de lado uma análise histórico-concreta, deixa de lado, inclusive, a percepção da história política diferencial de cada estado do Nordeste, então toma-se como um todo estados que têm realidades muito diferentes. Então, Pernambuco, por exemplo, no âmbito da região Nordeste, tem uma história muito mais progressista, de muito mais força de projetos políticos de esquerda do que a Bahia. O Ceará, muito mais do que o Maranhão. Então, você tira essas diferenças, né, e olha tudo como um todo homogêneo, o que, enfim, é isso bizarro. Dentro desse mito, você desconsidera, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, na história brasileira, é um dos estados com a tradição mais sólida de esquerda, né, que teve um papel progressista fundamental no século XX. Você desconsidera também o papel histórico de Minas Gerais, como estado que, em muitos momentos, também tem um papel importantíssimo, né, do ponto de vista progressista, de esquerda, na história brasileira. Você, inclusive, desconsidera que certos estados que hoje têm uma predominância conservadora muito forte, como Paraná e Santa Catarina, não foram sempre assim, e por serem estados que têm uma tradição maior de pequena e média propriedade, deram origem a vários movimentos progressistas de esquerda, experiências muito importantes. O MST nasceu no Rio Grande do Sul, mano. Depois eu vou conferir essa informação. Mas o Stedlin, né, que é o vice, enfim, é um dos caras importantes do MST, ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho. Considera, por exemplo, com todas as críticas e limites que a gente possa ter, que o Requião
foi governador do Paraná no começo dos anos 90, de 91 até 95, quando a região Nordeste quase inteira estava dominada pelo PFL, né? Que depois virou DEM, que depois virou União Brasil, se juntando com PSL. Então, é tudo simplista, é tudo burro, é um negócio do o sulista, o sudestino, por aí vai, né? Então, assim, é um festival de simplismo fantástico. Tem um outro problema diretamente associado a isso, que é um elemento de responsabilidade política. E eu quero só falar uma coisa aqui, que é pessoal minha, cara, que eu deixei de falar com uma pessoa da família, tipo assim, já era bolsonarista, eu mantinha ali uma relações pessoais legal, para não, porque é uma pessoa importante da família e tal. Mas aí, cara, o cara é paulista, nasceu em São Paulo e tudo, mas é da mesma família que a minha. Aí depois que o Lula ganhou, falou assim: "Ah, então é por isso o Maranhão merece o PT, merece o Maranhão, merece o Lula e tal. É por isso que vocês estão atrasados." Cara, eu acho que o PT, eu não vou conferir essa informação, tá? Se eu tiver errado, alguém vai me dizer. O PT nunca fez parte do governo, tá ligado? Do Maranhão. Foi recentemente, dos últimos 10 anos, que os governos do Maranhão foram apoiados pelo PT. Mas o PT mesmo como sigla, um governador petista do partido PT nunca governou o Maranhão. O PT nunca governou o Maranhão diretamente, tá ligado? Veja, gente, preste atenção aqui, viu, para não vir com caricatura para o meu lado. Na história brasileira, em vários momentos, forças conservadoras apelaram para um discurso de integridade nacional contra supostos separatismos, né? Então, o governo Vargas, no Estado Novo, teve a campanha da Marcha para o Oeste, dizendo que a integração brasileira era fundamental contra os agentes estrangeiros que queriam balcanizar o Brasil. Falava dos comunistas e por aí vai. A ditadura militar também teve um discurso sobre a Amazônia, que era integrar para não entregar, e aí um discurso que existiam forças nunca descritas com precisão, que queriam tomar a Amazônia brasileira e por aí vai. A despeito E tem um livro escrito por algum militar, eu sei que foi lançado pelo Exército, essa porra desse livro, que dizia que os índios eram infiltrados do imperialismo para tomar a Amazônia. Esse é o nível. Existe isso na história brasileira, existe sim um perigo de balcanização do Brasil, de separação do Brasil, de separatismo no Brasil, dado que todo país de dimensões continentais como o Brasil, um dos principais meios de dominar e neutralizar esse país num sistema interestatal global, no sistema imperialista global, é estimular o separatismo para enfraquecer o país. Então, historicamente, isso é feito com todo o país territorialmente significativo. Isso aconteceu com a Rússia antes da Revolução, na época czarista, e depois da Revolução Socialista. Isso acontece até hoje com a China, Tibete. E Vitor, que colou aí na live, eu vou te dar mais uma informação sobre Sarney, porque ele falou o seguinte: sim, nasci no estado do Rio de Janeiro e sempre morei em Minas Gerais. Sempre escutei isso do Sarney. Cara, o Sarney é um cara que eu já disse isso, mano, ele se recusa a morrer. Olha essa informação braba. Vocês sabiam que o Sarney passou mais tempo no poder do Brasil do que o Dom Pedro II, cara? O cara passou mais tempo do que o imperador, tá ligado? E aí a galera, não, Maranhão. Cara, ele governou o Brasil por mais tempo do que a porra do imperador, tá ligado? E o cara se recusa a morrer, mano. Ele tem mais de 90 anos, tá ligado? Daqui a pouco ele chega a 100 anos. E o velho tá aí recebendo honrarias na Academia Maranhense de Letras e direto ele aparece no jornal. E aí tava agora o Flávio Dino, babando o velho. Nossa senhora. Mano, tá na hora, Sarney. Tá na hora de Xiang morrer. Yang e por aí vai. Isso acontece com a Índia, né? Historicamente, com o Paquistão, com a Indonésia e com o Brasil no pré-golpe. No pré-golpe. O Muniz Bandeira tem um livro muito importante, o governo João Goulart, As Lutas Sociais no Brasil, coloca na tela, Maxwell, e que nesse livro, por exemplo, o Muniz Bandeira debate em detalhes como o imperialismo estadunidense, aliado a setores da burguesia interna e a figuras políticas como o governador Carlos Lacerda, estimulavam o separatismo. Para eles era muito claro, se o golpe contra João Goulart desse errado, né, vamos criar repúblicas autônomas, vamos garantir a autonomia da Guanabara, a autonomia de Minas Gerais, a autonomia de São Paulo, para criar um Estado dentro do Estado, né, e manter a política de tensão permanente contra o governo João Goulart. Então, assim, a Coreia foi dividida em duas, está dividida até hoje. O Vietnã foi dividido em...
Que é basicamente, o Jones acabou de descrever o que o governador, sei lá, do Rio Grande do Sul, é, o Zema de Minas Gerais, que tenta falar. Agora essa deputada aí federal, Santa Catarina, eu acho, aquela que usa a coroa de flores, fala, não, por exemplo, no Maranhão tem muito mais gente no Bolsa Família do que de carteira assinada. Agora, esse é o movimento deles, de separatismo, tentar separar o Brasil justamente para Cara, tem vários movimentos de desestabilização do governo Lula. Eu não tô dizendo que eu apoio 100% o que o Lula faz, mas que tá tendo ações, coisas que estão sendo feitas para simplesmente enfraquecer o governo, sem argumento nenhum. Não é que o governo, que a galera da extrema-direita tem uma grande crítica, porque o governo tá fazendo isso com... Não, é só ódio ao PT, só isso. Só isso que move os Dois, caras. e conseguiu restabelecer sua unidade nacional. Angola e Moçambique, em processo de O guerra de senhor libertação Burns, boa, boa. nacional, teve vários casos de separatismo estimulados pelo imperialismo. O Congo, a história do Congo, é uma história de estímulo permanente ao separatismo depois da independência, para impedir que o país se estabilize e tenha o mínimo de controle nacional sobre suas riquezas. Então existe um perigo de separatismo, gente, sabe? No dia que no Brasil a gente tiver um movimento político popular de esquerda, da classe trabalhadora, que começa a colocar ordem na casa, no sentido de que o povo trabalhador do Brasil começa a se assenhorar da sua riqueza. Imagine, vamos imaginar, hipoteticamente, amanhã começa um grande movimento nacional da classe trabalhadora e é formado um governo verdadeiramente de esquerda que diz assim, ó, vou tomar de volta tudo que foi privatizado da Petrobras de 2016 para cá e vou nacionalizar todos os poços do pré-sal que foram privatizados. E a partir de agora, acabou de verdade PPI, Política de Paridade de Importação na Petrobras, e a gente vai nacionalizar o preço do petróleo. No dia seguinte, pode ter certeza que uma das táticas que vai ser usada vai ser estimular separatismos e ódios regionais para fragilizar Com a unidade certeza. nacional brasileira, o governo brasileiro e o movimento. E aproveitando que o Jones usou aí a imaginação pra criar isso, cara, eu sempre tive assim, nos meus momentos mais loucos, eu pensava, cara, o Nordeste tinha que ser a próxima União Soviética. Eu não sei o resto do Brasil, porque a configuração que tá hoje, mano, o Sul e o Sudeste tá muito... Não é conservador. Como eu falo, esses parentes, as pessoas que eu conheço do Nordeste são conservadoras, tá? E eu não concordo com a posição. Mas a galera hoje que tá no poder e tá representando no executivo ou no legislativo ali, é reacionária, não é conservadora, é reacionária. E eu sempre tive essa, mano, o Nordeste tinha que ser a próxima União Soviética, a união do Nordeste, porque o Nordeste ele é muito unido, ele tem muito essa questão da união, né? Que às vezes não funciona muito bem, tem seus defeitos, tem suas falhas, eu sei também. Mas é isso. Só que nas minhas loucuras ainda eu pensava assim, mano, eu acho que do Nordeste todo, sendo uma unidade, eu acho que o estado que meio que destoa do que é o Nordeste, assim, criando sua própria identidade, tipo assim, meio que sua identidade, mesmo como estado e não como região, é a Bahia. A Bahia eu acho que é um estado que é a parte do Nordeste, mano. A Bahia é outro país. A Bahia é outra região, outro estado, tá ligado? Por isso que ele tá desligado do Nordeste, porque eles criaram toda uma cultura e o negócio lá é outro, tá ligado? Movimento político que está ali colocado. Então, assim, é meio assustador, a irresponsabilidade de quem é comunista estimular ódios regionais, estimular fracionamentos regionais. E aí, inclusive, o, entre aspas, ódio do bem, viu, gente? Que tem vários episódios ridículos, assim, ah, não, o Nordeste está inteligente, olha as notas do Enem. Aí quando você vai decompor o dado, uma porrada de escola privada de elite, cara, que só desgraça. E a galera se louvando porque um bando de burguês branco em escola de rico tirou nota alta no Enem, sabe? E vou falar de Teresina de novo. Eu vou deixar o Jones falar mais. Cara, Teresina tem uma economia paralela que é só de curso preparatório para Enem, para Enem e para concurso. Teresina vive disso, tá ligado? Tem 500 escolas diferentes. Tem as mais conceituadas, que são, cara, é o preço de uma faculdade, tá ligado? R$ 2.000 para você entrar mensalidade para fazer cursinho de Enem. Tem uma família no Piauí que criou um império só em cursinho de Enem. É por isso que eu sou contra concurso. E só um governo verdadeiramente de esquerda extinguiria o concurso, criaria outra métrica
pra encaixar a galera no ensino superior. Isso ia falir muita gente, cara. Ia falir muito barão, tá ligado? E o Piauí vive da saúde. O que move a economia do Piauí é a área da saúde privada e da educação privada, tá? Pô, é surreal, é irresponsável do ponto de vista político, do ponto de vista marxista, do ponto de vista socialista, comunista. E quem defendeu a unidade da classe trabalhadora em prol de um projeto de revolução brasileira está estimulando estranhamentos regionais, está estimulando particularidades regionais, ao invés de pensar a regionalidade como parte de uma identidade nacional múltipla e diversa, fica estimulando antagonismos entre Nordeste, Sul, Nordeste, Sudeste e por aí vai. Sabe, isso é irresponsável, isso é canalha. Isso é ser linha auxiliar do imperialismo, viu? Estando consciente disso ou não. Aliado a isso, gente, tem uma coisa que é assustadora, né? Que a gente não faz um debate real, porque veja, esse mito do Nordeste progressista, ele é fantástico. Por quê? Primeiro, ele tranquiliza as consciências, né, e faz com que ninguém preste atenção, por exemplo, sobre o que acontece no Nordeste, dado que o Nordeste é progressista. Então vamos olhar para o Sudeste brasileiro, por exemplo, para Rio de Janeiro e São Paulo. Então o clássico paulistocentrismo, né, ou sudestocentrismo, o que exclui o coitado do Espírito Santo, né, que nunca recebe atenção, que é centralizar todas as atenções, centralizar todo o debate nacional a partir da realidade de Rio e São Paulo, ele acaba sendo justificado, porque aqui é conservador, aí é progressista. Cara, o que ele tá falando aí foi literalmente o que eu falei no início do vídeo. Eu, com muito menos estudo, muito menos livros lidos, eu consegui chegar à mesma conclusão que o Jones Manuel. Mano, vai estudar pra quê, tá ligado? Vai estudar pra quê? Eu cheguei na mesma conclusão que o cara que passa horas estudando. Então, o governador do Piauí, do PT, Rafael Fontinelli, está nesse momento privatizando A a água. empresa pública de água e saneamento básico. Coloca Que começou na capital e agora ele tá levando pros municípios, tá? A privatização. A privatização foi só na capital. Cara, nossa, essa foi a pior merda que já tá dando resultado já, as merdas da privatização. O meme, é porque assim, como o meu algoritmo cai muita coisa do Piauí, né? Porque tem um contato com o Piauí. Cara, as piadas são com um serviço de água que é horrível. Horrível. Tem vídeo com milhares de visualizações só zoando, tá ligado? Porque já é uma merda, já tá uma merda, entendeu? Não demorou muito a privatização pra dar resultado, pra dizer que piorou. Piorou muito, 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 na muito. tela, Maxwell, a matéria do Marco Zero Conteúdo, por favor. E aí ninguém fala nada, porque não, mas o Nordeste é progressista, tá tudo bem lá, o problema é aqui, não sei o quê. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, tem uma postura ambígua, mas está avançando a privatização da Bahia Gás, que é somente a maior empresa pública da Bahia, né? E a segunda maior do setor no Brasil inteiro. E ninguém fala nada, ninguém debate. Não, Bahia é progressista, não tem problema não. Sabe como as coisas acabam sendo confortáveis para quem ignora as lutas? E eu vou falar mais uma coisa sobre o Piauí, mano. É a última coisa que eu vou encerrar sobre o Piauí, que eu tô falando muito sobre. Mas, tipo assim, cara, esse índio, que o Lula chama de índio, né? Que é o Wellington Dias, que foi o último governador ali do Maranhão, do Piauí. Ele é do PT, ele foi antes desse Rafael Fonteles aí. Cara, eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito pelo Piauí. Eu conheci a família do ex-governador do Piauí. Eu conheci um monte de gente, cara. Até gente que era amigo de infância. Cara, o caminho pra você sair da capital pra cidade dele, que é São João do Piauí, é um lixo. As cidades do Piauí são um lixo, cara. O Wellington Dias não arrumou nem a porra da cidade dele. Tá ligado? Cara, o governo do PT foi um desastre no Nordeste. Só isso que eu tenho pra te dizer, tá ligado? E a galera tenta mascarar isso. Não, o Nordeste é super progressista, cara. Enfim, eu acho que ele fortaleceu uma parte da saúde, mas a questão de estradas, cara, muita coisa, cara. O Piauí piorou muito nos últimos 8 anos. Muito, 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 muito. Lutas concretas da classe trabalhadora, dos movimentos populares, dos movimentos sociais fora do eixo Rio-São Paulo. Aliado a isso, essa é a ideia do Nordeste progressista. Aí o Sul é reacionário, o Sudeste é reacionário, e o povo do Rio Grande do Sul é reacionário, o povo de São Paulo é reacionário. Ela é muito boa porque ela ignora os problemas e contradições, né, dos últimos anos no Brasil, inclusive do período lulista na presidência, né, do período petista na presidência. Então,
Só dois dados para vocês. Por exemplo, todo mundo, quando vai falar do boom das commodities, trata como se fosse um fenômeno quase que da natureza, que assim, a China demandava cada vez mais, por exemplo, soja, o minério de ferro, e aí o Brasil passou a fornecer cada vez mais soja e minério de ferro, e aí o agronegócio cresceu muito, e aí a lavoura de soja se expandiu de maneira significativa, particularmente, mas não só, na região centro-oeste e uma parte da região norte, e é isso. Desconsiderando que essa demanda chinesa poderia ser respondida de diversas formas, que o governo Lula escolheu que a forma de responder essa demanda chinesa seria a partir da modernização da grande propriedade latifundiária, da monocultura. Então, se antes você tinha aquele latifúndio pouco produtivo, com muitas terras ociosas e por aí vai esperando valorização a partir da especulação no mercado de terra, esse latifúndio se moderniza, vira agronegócio, tudo com tecnologia importada, né, gente? Semente transgênica, maquinário, fertilizante, tudo importado, grosso modo. Mas aí, se moderniza e responde essa demanda. E aí, ao invés da gente fazer um debate concreto, como essa escolha de economia política de responder essa demanda chinesa a partir da grande propriedade latifundiária modernizada, tem consequências diretas nas tendências político-eleitorais no centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil, no sudeste, porque o agronegócio é fortíssimo. E eu vou te dar uma informação sobre o meu estado, cara. O meu estado, o Maranhão, teve uma infiltração, cara, de muito gaúcho. Muito, muito. Foi criada uma economia paralela no Maranhão de soja. Cara, isso não tinha. Eu falei, né? Eu nasci e me criei. Eu fiquei até os 19 anos só morando no Maranhão. Não era assim, cara. Eu fui fazer uma viagem pro Piauí, do Maranhão pro Piauí. Cara, eu contei no carro ali. Mais de 14 quilômetros, entre 14 e 17 quilômetros, que eu vi uma fazenda lá, só soja. Os caras derrubaram tudo que tinha de mata virgem nos arredores da minha cidade. E isso já teve impacto no regime de chuvas desse ano. Desse ano, o regime de chuvas já foi diferente do que era de costume. Os caras estão desmatando tudo. Vai Balsas, que é a cidade do Caneta Azul. O que o Caneta Azul disse que ele fazia? Ele estava na lavoura. Lá tem muito gaúcho. Muito, muito, muito. No Maranhão todo, né? Mas Balsas é mais ou menos tipo a capital do agronegócio no Maranhão é Balsas. Balsas e Imperatriz. E Imperatriz foi o único município do Maranhão que deu vitória pro Bolsonaro. O único. Imperatriz, cara. Porque tá todo mundo lá. Os gaúchos e os maranhenses. São Paulo, também Minas Gerais. Então, veja, ao invés de a gente debater uma escolha de política econômica, né? Uma escolha de política econômica, a gente naturaliza as coisas. Ah, não, mas porque Goiás é muito reacionário. Ah, Mato Grosso é muito reacionário. Ah, Mato Grosso do Sul é muito reacionário. E não faz um debate sobre, ó, bicho, essa demanda, por exemplo, de soja da China, ela poderia ter sido respondida estimulando a pequena e a média propriedade, as cooperativas de produtores e agricultores, assentamentos sem terras e intensificação da mecanização e de aumento da produtividade, tudo isso a partir de uma dinâmica de tecnologia nacional, né? Isso não foi feito, percebe? Aí a gente olha depois o panorama político e aí a mesma figura que reclama, por exemplo, do reacionarismo do Ronaldo Caiado, ou o povo de Goiás está votando muito mal, dando voto para a direita, louva depois o plano safra do governo Lula, por exemplo, ano passado, e não conecta Lé com Cré, né? A pessoa tem uma expectativa que é fantástica, né? Que é assim, o agronegócio vai ter uma expansão econômica gigantesca e por um milagre de Jesus Cristo, essa expansão econômica não vai ter consequências político-eleitorais, ideológicas e culturais. Percebe? É fantástico, sabe? É fantástico. E o Lula, a galera fala que, né? Enfim, extrema-direita. Ah, Lula comunista, Lula socialista, Lula de esquerda, vai acabar com o Brasil. Esse plano safra que ele tá falando aí foi o recorde, tá? O Lula foi o cara que mais deu dinheiro pro exército, né? Para forças armadas, em geral, e pro agronegócio, cara. O cara bateu o recorde, foi o maior investimento de todos. Fazer uma reflexão sobre como a política agrária e vários outros mix de políticas do governo Lula frente às tendências do mercado mundial hoje tem consequências
eleitorais, diretas, percebe? Aí outra coisa que eu acho maravilhoso é, por exemplo, o tema da industrialização, né? Se a gente pegar a preços correntes em 2004, né, portanto, um ano depois de Lula ter assumido o governo, a participação da indústria no PIB atingia a marca de 17,8%. E em 2020, o número é só 11,2%. Então, em 2004, a gente tinha preços correntes de 17% de participação da indústria no PIB. Em 2020, esse número estava só em 11%. Alguém pode dizer, mas Jones, nesse meio tempo teve o golpe, teve o governo Bolsonaro, teve tudo isso, mas veja, a desindustrialização avançou no governo Lula e no governo Dilma. Claro que teve políticas industriais importantes, no âmbito da Petrobras, da indústria naval e tal, mas dentro dessas políticas industriais importantes, avançou a desindustrialização do Brasil. Quais são as regiões mais industrializadas do país, consequentemente as que mais sofrem com a desindustrialização, em redução de emprego, de massa salarial, de oportunidades e tal? Sudeste e sul do Brasil. Então, por exemplo, ninguém quer fazer um debate sobre como a escolha de manter a macroeconomia neoliberal e no âmbito dessa macroeconomia neoliberal é impossível qualquer processo de reindustrialização, dá para fazer políticas industriais setorizadas que vão ter impacto, mas a tendência geral não vai ser combatida como não foi, os números estão aí para provar. E sabe uma coisa que eu descobri falando com meus amigos esquerdalhas do estrangeiro, venezuelano, de Gana, dos Estados Unidos, a galera que é mais ligada na política e tal. O Brasil era referência é, em questão de construtora. Então todo país africano, muito país africano, tinha obra do Brasil, Cuba, Venezuela. O Brasil exportava a mão de obra é, pesada de indústria, né, para construir porto, construir petroleira, essas coisas. A Lava Jato acabou com isso. Tá ligado? Quando ele fala de desindustrialização, eu só lembro disso, cara. Porque eu não sabia que o Brasil era referência nessa porra, entendeu? Porque eu não sou estrangeiro, eu sou brasileiro, então eu não percebo esse tipo de coisa. Mas o Brasil era referência. E quem fudeu esse setor foi a Lava Jato. Então, assim, Ponto. qual é o impacto do avanço dessa desindustrialização nas tendências político-eleitorais do Sudeste e do Sul do Brasil? Qual é a tendência de o governo Lula ter quebrado sua promessa de campanha de recuperar o emprego industrial? O que eu recomendo que vocês vão ver na internet, os debates da eleição de 2002, vocês vão ver o presidente Lula prometendo a recuperação da indústria, do emprego industrial, falando das indústrias do ABC Paulista que estavam fechando e não sei o que, por aí vai. Sabe qual é o impacto disso? Alguns anos atrás, quando o André Singer lançou o seu famoso livro Os Sentidos do Lulismo, se desenrolou um debate importantíssimo no Brasil sobre que bases sociais foram contempladas principalmente pelo lulismo, né? Pelo primeiro e pelo segundo governo Lula. E aí um debate muito bom, né? Envolvendo o André Singer, envolvendo o professor Armando Boito Júnior e um bocado de gente. Uma das certezas que surgiu desse debate era que, nos anos do lulismo, a classe média brasileira foi quem menos ganhou. Por quê? O grande atendido dos anos do lulismo, evidentemente, foi o grande capital nacional e estrangeiro, que ganhou dinheiro como nunca, né? Ganhou dinheiro como nunca. O próprio Lula se orgulha de dizer que os bancos nunca ganharam tanto no governo dele. A classe trabalhadora teve ganhos salariais importantes, ganhos de acesso a políticas públicas importantes, redução da miséria, redução da fome, por aí vai. E a classe média ficou ali mais ou menos estacionada, né? E essa questão que o Jones está falando aí, mano, eu conseguiria estender isso aqui, sei lá, meia hora falando, mas eu não vou falar tudo isso. Mas isso tem um impacto nessa galera nordestina que vota no Lula até hoje, apesar de ser conservadora. O lulismo foi muito importante pro Nordeste, cara. O Nordeste não era visto antes. Só se falava do Nordeste coisa pejorativa ou piada, tá ligado? De um nordestino em São Paulo, nordestino no Rio de Janeiro. Então tem muito dessa memória. E essa galera mais velha que não tem um senso crítico. Ah, não, mas o Lula é reformista. Tu acha mesmo que meu avô de 85 anos vai dizer que o Lula é um neoliberal? Porra. Mas é isso, cara. O Lula e os primeiros governos do Lula foram muito importantes. E você, gostando ou não do Lula,
você sendo esquerda radical ou liberal que não gosta do Lula de jeito nenhum, odeia o Lula foi importante e ele vai se eternizar na história do Brasil. Enquanto o Brasil for um país, dimensões continentais e tudo, o Lula vai ser falado, tá ligado? Foi muito importante. Com todos os defeitos que ele tem hoje, né? Mas foi muito importante pra muita gente. E viajar, conhecer mais do Piauí, conhecer mais do Maranhão, me fez enriquecer muito mais ainda, tá ligado? Conversar com uma galera simples, trabalhadora, no boca a boca. Isso mudou minha vida, isso faz muito parte da minha formação como esquerda e muita noção que eu tenho de críticas, sempre levando meu viés de cara pobre, nordestino e tal, e tentando fugir dessa, talvez, do senso comum aí do Sudeste, tá ligado? Do Sudeste, do Sul, sobre o que é pobreza, sobre o que é cria de verdade, tá ligado? Então, por eu não ter nascido numa favela, eu não sou pobre. Tá ligado? Não faz o menor sentido, tá ligado? Favela não existe em todos os municípios do Brasil. Enfim, cara, eu ia me estender muito. E eu acho que esse corte já foi grande o suficiente.